Bom dia, tarde ou noite e bem-vindo, bem-vinda para você que começa a nos acompanhar nesse nosso passeio pelo belíssimo jardim da Palavra de Deus no Evangelho de João. Como falei no vídeo de introdução, iremos acompanhar o texto da Bíblia na nova versão internacional, usando também o conteúdo de The Word One-to-One, que em português quer dizer a palavra cara a cara, cuja tradução será em breve publicada no Brasil. Vamos então ao primeiro capítulo do Evangelho de João. O primeiro e o segundo versículos dizem assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Observe, à medida que prosseguimos este trecho, quantas vezes a expressão a palavra é utilizada. João diz que a palavra existia antes do início dos tempos, antes da criação, antes do princípio. Mas quem é a palavra? O ele, nesses versículos, indica tratar-se de uma pessoa, certamente não pessoa humana, mas também não uma energia abstrata. João está chamando esta pessoa de palavra. E esta pessoa, a palavra, existe desde o princípio da criação e continua existindo, porque ele é o verbo ser, está no presente, e portanto essa pessoa que João fala continua sendo a palavra. Ou seja, esta pessoa existe desde a eternidade passada. Em suma, esta pessoa da qual João está falando é eterna e é o próprio Deus, como diz o primeiro versículo. Vamos prosseguir agora com a leitura dos versículos 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Esta pessoa, a palavra eterna, Deus, foi quem criou o tudo. Todas as coisas existem graças a ele, e sem ele nada poderia existir. É o que lemos. Mas as declarações de João sobre a palavra vão ainda mais longe. E já aqui, de cara, de saída no Evangelho de João, nós vemos a diferença que faz a palavra nas nossas vidas, pois ela é a fonte de vida, a explicação para a vida, é a vida eterna. Isto faz sentido, pois, como João acabou de afirmar, a palavra é o nosso Criador. João nos lembra os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, que diz que fomos criados pela direta intervenção de Deus e criados à sua imagem, a imagem de Deus. A Bíblia não diz que existem outros seres do universo criados à imagem de Deus, senão nós humanos, criados para cuidar e estender o seu jardim, a sua luz. Mas no 3º capítulo de Gênesis, vemos que não fomos capazes de viver na luz de Deus e na presença de Deus, cujo propósito para nós, entretanto, nunca foi afetado. E qual é esse propósito que a Bíblia diz que ele tem para nós? É aquele de ter consigo o povo feito à sua imagem, vivendo com ele para a sua glória. Não obstante as trevas originadas pelos anjos caídos e pela raça humana que decidiu não seguir a Deus, a luz da palavra de Deus nunca foi ofuscada pelas trevas, como diz aqui o versículo 5 do 1º capítulo de João. Ou seja, a resplendente verdade e propósito de Deus foram e sempre serão sempre os mesmos, para trazer junto a Ele todos aqueles que crerem e seguirem a sua palavra, através da qual nos veio a vida na terra, mas pela qual também vem vida eterna nele. Ou seja, a palavra que nos criou é aquela que nos redime da nossa extrema arrogância de dar as costas a Deus e na teimosa ilusão
que ele não exista e na ainda mais arrogante pretensão de podermos explicar todo o universo e ocuparmos a cadeira de Deus. As ordenanças e propósitos de Deus foram sempre os mesmos nos séculos. Na sua profunda coerência, a palavra de Deus, na sua escritura, que é tão somente a Bíblia, que é muitas vezes erroneamente percebida como incoerente ou insensata, quando lida superficialmente, mas vemos nela o desenrolar do propósito de Deus, desde os tempos da criação, como João nos faz recordar. E já nos próximos versículos, vemos uma prova disto, da qual falaremos no próximo episódio. Continue a passear conosco neste jardim. Deus te abençoe.